Queridos amigos, luz do mundo e céu da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Estamos falando sobre fé na política, e entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, que é o livro A República de Platão, em que ele diz que a fé é uma das etapas do conhecimento. Bom, o Evangelho, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é muito gratificante você ter a verdade como pré-condição da liberdade e a liberdade como consequência da verdade. Isso é bastante científico, E não só isso, O Evangelho diz, para a gente participar das coisas. Venha e veja, E mais do que isso, O Evangelho nos diz para vigiar e orar. E vigiar é observar os fenômenos, E orar é refletir sobre esses fenômenos, Então, assim, a fé como uma etapa do conhecimento é você transitar, da aparência das coisas para a essência das coisas, E, assim, é transitar do visível para o invisível, E nesse percurso, do visível para o invisível, a gente tem um bônus, que é que muitas coisas são previsíveis. A gente começa a compreender isso, E a partir disso, você prever algumas coisas, antecipar resultados, você consegue desenvolver métodos, ferramentas para alcançar esses resultados, E garantir que esses resultados se reproduzam, se multipliquem, permaneçam, Então, só que isso, a gente chama, de indústria, Muitas vezes a gente confunde como ciência, Mas a ciência é algo muito, algo muito distante disso, é uma estrada mais longa, E a gente está acostumado a ver várias discussões da incompatibilidade, da religião com a ciência, E principalmente do Evangelho, E quem fala isso, invariavelmente, desconhece o Evangelho ou conhece muito pouco. Então, a gente vê que não existe nenhuma incompatibilidade entre Evangelho e ciência, Pode haver sim, incompatibilidade entre Evangelho e indústria. Pode haver, dependendo, dos interesses da indústria, Porque a nossa indústria, ela é praticamente, enraizada numa cultura de guerra, E o Evangelho nos propõe uma cultura de vida. E muitas vezes, a incompatibilidade que existe, as discussões, os conflitos que existem, é entre indústria e idolatria. Quando o interesse da indústria e da idolatria são divergentes, Porque quando eles participam do mesmo interesse, a associação de indústria e idolatria, desencadeia em colonização, e opressão, dos povos mais fracos, O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente pratica a indústria, achando que é ciência, porque assim foi comunicado pra gente. E muitas vezes a gente pratica a idolatria, achando que é religião, porque assim foi comunicado pra gente. De modo que a gente precisa de mais religião e menos idolatria, e de mais ciência e menos indústria, no sentido de percepção. Então, assim, a gente precisa ver, que a gente precisa, nós herdamos conflitos, o máximo que a gente pode fazer
é diminuir o impacto e o alcance desses conflitos. Bom, aí, né, o ser humano, ele tem dois tipos de resistência, né, quando ele promove, né, uma atitude, uma atividade, uma ação, né. A primeira resistência é da natureza, né, e a outra resistência é das outras pessoas, né. Então, assim, a indústria, ela sempre ajudou o ser humano, né, a diminuir, a diluir essa resistência da natureza, né. A gente foi dominando a natureza através da nossa atividade, da nossa inteligência, né, e isso foi consolidando a nossa cultura, né. E, assim, e a maneira do ser humano, né, diminuir, diluir a resistência de outros seres humanos, né, foi por meio da idolatria, né. Então, assim, as pessoas são muito confusas, né, porque elas estão muito presas à aparência das coisas, né. Elas acabam sendo escravizadas por ídolos, né, que são erigidos e mantidos, né, pelos sacerdotes, né. E assim, a gente precisa ver que o Evangelho, né, ele nos convida a contestar as autoridades, né. E assim, e principalmente, né, a idolatria, que é o maior inimigo, né, do conhecimento, né. Porque os sacerdotes, eles seriam as pessoas, né, melhor preparadas, né, e mais capacitadas para reconhecer o Messias, e não o reconheceu, né, perseguiu quem o reconheceu, né, e no mais, né, criou armadilhas e conspirações para que ele fosse assassinado, né. Isso é a síntese do Evangelho, né. Então a gente precisa acabar com a idolatria, e a gente precisa contestar sempre as nossas autoridades para que nossas instituições, elas não acabem sendo sepulcros caiados, né. Então, para você diminuir o alcance e o impacto de um conflito, você precisa tomar um partido, né. Ou você toma um partido do sepulcro caiado, ou você toma um partido da vida em abundância, né, da Zoé sem contorno. E assim, o Evangelho, claro, nos recomenda adotar o partido da Zoé, que é uma palavra grega que quer dizer vida, né, de todos os seres interrelacionados, né, e sem contorno, porque assim, a gente precisa transpor nossos preconceitos, né, que são herdados, né, muitas vezes, né, nessa cultura de guerra, narrativas construídas no rancor, né, e na mágoa, né. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente pode, né, estar mais próximo da vontade de Deus, né, que é o objetivo da nossa vida, né. Bom, o conflito que existe aqui mais recente em São Paulo, né, é a ocupação dos estudantes das escolas, porque eles são contrários à reorganização, né, do ensino proposto pela Secretaria Estadual de Educação, né. E assim, os estudantes, né, estão tendo seus dias de glória, né, muitas vitórias, e isso é muito importante, porque assim, é muito louvável da parte deles, né, terem um objetivo, né, e eles exigirem, né, maior diálogo com o governador, Secretaria Estadual de Educação, né. E isso, né, tem várias vitórias, né, porque eles já conseguiram, né, adiar, né, a decisão do governador da Secretaria Estadual de Educação, né, e assim, e estão aí abrindo, né, uma grande possibilidade de diálogo, né. E aí, isso aí é muito gratificante, ver a atividade dos estudantes. Mas a gente precisa ver, né, que assim, a gente não pode confundir esse exercício de cidadania, né, e poluir ele com outras questões, né. Porque assim, claro que os estudantes fizeram isso de maneira espontânea e autônoma no início, né, mas a gente vê que assim, eles estão sendo tutelados, né, por apoio de outros grupos, né, assim, por mais que esses grupos não interfiram, né,
na decisão dos estudantes nesse momento, né, o movimento dos estudantes se expandiu com essa tutela, né, e eu vou usar o termo tutela entre aspas, né, porque embora eles não apresentem, né, algumas condições nesse momento de calor, né, de batalha, né, dessa urgência de solidariedade, né, muitos preços poderão ser cobrados adiante, né. Então, assim, os estudantes estão vivendo um momento, né, que vai ser sempre recorrente, né. Agora, ainda mais com a internet, né, o 1968 sempre vai ser um ano que nunca terminará, né. E toda geração quer reviver isso, né. É bom para a biografia das pessoas, né, esse gostinho de vitória, esse calor da batalha, né. A gente precisa ver que, assim, por mais nobre que seja a intenção dos estudantes, né, a gente vê muitas pessoas aplaudindo, né, o recuo, né, do governador do estado, né. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que o Geraldo Alckmin, né, ele está muito feliz nesse momento, né, de não ser o governador de Minas Gerais, né. Então, assim, entre, né, priorizar a agenda dele com resistência à natureza, né, que nós temos um grande desastre ambiental, que é a falta de água na Cantareira, a crise hídrica do estado de São Paulo, né, de que ele só pode rezar para chover, né. Ele prefere, claro, né, ocupar a sua agenda e a agenda da mídia, né, de toda a sociedade, botar a atenção de toda a sociedade para a resistência, né, dos humanos, né, das pessoas, né. E essas pessoas, né, puxa vida, né, para alegria, maior alegria dele, são adolescentes, né. São adolescentes que têm aí, né, seu devido esclarecimento, mas não se compara a toda a estrutura, né, de planejamento e organização do estado mais rico da federação, né. Então, assim, ele está muito calmo, está muito tranquilo, né. Ele gostaria que a gente estivesse discutindo muito mais a crise hídrica do que a reorganização das escolas, né. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, quanto mais tempo prolongar essa manifestação, né, mais a gente vai tirar, né, do foco da sociedade e da mídia, né, uma causa, né, assim, muito importante, muito mais grave, né, porque, assim, o Estado, né, ele tem poder e ele vai reorganizar as escolas, né, dialogando ou não, né? E assim, no momento que ele achar oportuno, ele vai fazer uso da sua legitimidade de força e burocracia para fazer essa reorganização, né? E aí a gente vê que a sociedade não ficará contra o Estado, porque as justificativas do Estado para fazer essa reorganização, né, elas são bastante plausíveis, né? Então, assim, embora a educação seja um tema importante para o futuro do país, né, as pessoas estão muito mais preocupadas com as suas questões imediatas, né? Então, assim, claro que a educação afeta a qualidade da economia, a educação afeta as condições de empregabilidade, né? Mas, né, assim, são coisas que podem ser consideradas posteriormente, né? E o Estado, o governador do Estado, está se aproveitando muito disso, né? Então, não se iludam, em vez de vocês estarem fragilizando o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, você está dando para eles uma grande oportunidade, né, para ele e para toda a sua exército de comissionados, né, se livrar de um grande problema, que é discutir a crise hídrica, né. Então, assim, sucesso para os estudantes, né, isso é notório, é gratificante, mas aproveite esse momento para negociar outras coisas. Reorganização para ter apenas 10% de ganho é muito pouco. Exijam mais. Quero esclarecer para todos vocês e a gente continua falando com respeito e doçura sobre esses assuntos e outros.